Ele sempre foi discreto, falava pouco, observava muito. Naquela rua calma, ninguém imaginava o que se passava dentro daquela casa. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia parado, as cortinas sempre fechadas, o portão sempre trancado. Mas um dia algo mudou. Tudo começou quando o melhor amigo do pai passou a aparecer com mais frequência. No começo, ninguém estranhou. Era comum vê-lo ali, tomando café, rindo, lembrando histórias antigas. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão leve, um silêncio estranho quando ele chegava. A filha percebia, a mãe também, e o pai parecia não ver. Aos poucos, os gestos ficaram mais contidos, as conversas mais curtas, até que um olhar demorou demais, e a confiança, que antes parecia firme, começou a rachar. O pai era um homem simples, trabalhava muito, gostava de manter tudo sob controle. Era o tipo que acreditava que a amizade verdadeira durava para sempre. O amigo dele, o tal homem que começou a aparecer mais, era quase da família. Eles cresceram juntos, estudaram na mesma escola. O amigo ajudou o pai em momentos difíceis, estava presente em festas, jantares, datas importantes. A esposa sempre o recebeu com respeito. E a filha o via como um tio distante. Nada parecia fora do lugar. Mas, com o tempo, pequenas coisas começaram a mudar. A mãe ficava tensa quando o amigo chegava. Os olhos dela fugiam. A conversa entre eles parecia ter outro peso. A filha notava o jeito como o pai confiava sem pensar. Notava também o silêncio da mãe depois que o amigo ia embora. Uma noite, a mãe demorou mais que o normal para voltar do mercado. O pai não estranhou, mas a filha ficou inquieta. Ela lembrou que o carro do amigo tinha passado na rua pouco antes. Foi quando o coração dela apertou. Algo dentro dela dizia que algo estava errado. Nos dias seguintes, o clima dentro da casa ficou diferente. O pai sorria menos. A mãe evitava olhar nos olhos dele. O amigo continuava indo lá, sempre com o mesmo sorriso leve. Mas agora, cada visita dele trazia um peso, como se algo invisível pairasse sobre todos e ninguém tivesse coragem de dizer nada. Foi numa tarde de domingo. O pai saiu cedo para trabalhar. Ia resolver algo da empresa. A mãe ficou em casa. A filha também. O silêncio tomou conta da casa. Era aquele tipo de silêncio estranho. Nem a televisão estava ligada. A filha foi para o quarto, tentou ler, mas não conseguia se concentrar. O vento batia na janela. O tempo parecia pesado. De repente, ouviu o portão abrir. Olhou pela fresta da cortina. Era o carro do amigo do pai. Ele entrou rápido, não tocou a campainha. A filha ficou parada, o coração acelerou. Ouviu passos no corredor, a voz da mãe, baixa, tensa. Depois, um silêncio longo, um silêncio que doía. Ela se aproximou devagar, encostou o ouvido na porta da sala. Ouviu o nome do pai e ouviu a mãe dizer que aquilo não podia continuar. A voz dele respondeu, mas era firme. Disse que o pai não saberia, que ninguém precisava saber. Foi como se o chão sumisse. A filha sentiu o corpo tremer. Saiu correndo para o quarto, fechou a porta, ficou ali. O som da sala parecia distante, mas as palavras não saíam da cabeça dela. Quando o pai chegou à noite, a casa estava normal. O jantar pronto, o amigo já tinha ido embora. A mãe agia como se nada tivesse acontecido. E a filha não sabia o que fazer. Nos dias seguintes, ela observou tudo. Cada gesto, cada olhar, cada toque de celular que fazia a mãe se afastar. O amigo continuava indo lá, com a mesma tranquilidade, com o mesmo sorriso. Até que uma noite, o pai chegou mais cedo, entrou sem fazer barulho e viu o carro do amigo parado na rua. O resto da história aconteceu rápido demais, mas foi naquele instante que o segredo deixou de ser segredo. E nada mais voltou a ser como antes. O pai entrou sem fazer barulho. A porta da sala estava entreaberta. Ele ouviu vozes baixas. Reconheceu a da esposa. Reconheceu também a do amigo. O tempo parou ali. Por um segundo ele não quis acreditar.
Ficou parado, olhou para dentro da sala e tudo que ele viu tirou o ar do peito. Não houve grito, não houve briga, só um silêncio pesado. A mãe tentou explicar, o amigo tentou falar algo, mas o pai só olhou, um olhar que dizia tudo. Depois pegou o casaco, saiu sem dizer palavra. A filha viu tudo da escada, correu para fora, chamou o pai, mas ele não parou. Andou até o fim da rua, sumiu na curva. Nos dias seguintes, a casa ficou vazia. A mãe chorava sozinha. O amigo não apareceu mais. A filha tentava entender. Tentava lembrar de quando tudo ainda era leve. Mas agora tudo parecia diferente. O pai não voltou por dias. Quando voltou, trouxe o olhar cansado. Não falava muito. Dormia pouco. Comia quase nada. Parecia outro homem. A mãe tentou se reaproximar. Tentou pedir perdão, mas ele não respondia. Só ouvia. Com o tempo, a raiva virou cansaço, e o cansaço virou distância. A filha cresceu com aquele peso. Aprendeu a esconder o que sentia. Aprendeu também que nem todo silêncio é paz. E que a confiança, uma vez quebrada, nunca volta igual. Aquele amigo nunca mais foi visto. O pai mudou de cidade. A mãe ficou. E o que restou daquela casa foi só o eco do que foi destruído. Anos depois, a filha voltou naquela rua. A casa ainda estava lá. O portão, o mesmo. Mas o tempo tinha levado o som das vozes. Nem o vento fazia barulho ali. Ela parou diante do portão. Olhou para dentro. Lembrou do pai saindo sem olhar para trás. Lembrou da mãe, sozinha, na sala escura. Tudo parecia distante, mas ainda doía. Ouviu passos atrás dela. Era o pai, mais velho, cabelos brancos, um olhar sereno, mas cansado. Ele parou ao lado dela. Ficaram em silêncio. Por um instante, foi como se o tempo voltasse. Ele respirou fundo. Disse que perdoar não era esquecer. Era só deixar o passado parar de mandar. Ela entendeu, mas não respondeu. Entraram juntos. A casa estava vazia. As paredes frias. No canto, uma foto antiga dos três. O pai, a mãe e ela, felizes. O pai ficou olhando a foto por um tempo. Depois colocou de volta no lugar. Falou baixo. Disse que a dor ensina, mas o perdão liberta. Naquele dia, ela entendeu o peso do silêncio. Nem sempre a vida grita. Às vezes, ela só cala. E nesse silêncio, cada um decide o que guardar. Quando saíram, o portão bateu devagar. O som ecoou pela rua vazia. E foi como se, enfim, tudo tivesse terminado. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou olhando para o teto em silêncio. Pensou em tudo que viveu, em tudo que perdeu sem entender direito. A confiança, o lar, o olhar do pai. Percebeu que alguns segredos não somem, eles só mudam de lugar, se escondem na lembrança e voltam quando o coração relaxa. O pai seguiu a vida, a mãe envelheceu sozinha e ela aprendeu a seguir em frente, mas nunca esqueceu aquele som, o som do portão fechando atrás dele. Talvez a vida seja isso, um monte de portas que se fecham e um silêncio que tenta explicar o que a gente não consegue dizer. Até hoje, ela passa naquela rua de vez em quando, olha para aquela casa e sente o mesmo arrepio, como se a história ainda estivesse ali, esperando alguém ter coragem de contar de novo.